Olá, meus irmãos, bom dia. Estamos nesse dia 28 de junho de 2020, neste culto dominical pela manhã. Nós somos gratos a Deus por essa nova oportunidade, por esse momento que estamos vivendo. Apesar de todas as dificuldades, nós estamos tendo a liberdade para louvar e adorar ao Senhor. É interessante como a gente vê personagens bíblicos que tiveram limitações impostas por terceiros. A gente viu o texto lá de Gênesis, como José foi preso. A gente lembra do texto no caso de Davi, que se viu numa situação crítica numa caverna. A história de Paulo e Silas na prisão. E Paulo também, outros momentos de prisão teve, mas em nenhuma dessas ocasiões, e nenhum desses personagens bíblicos tiveram a limitação ou o impedimento para escutar a voz de Deus. E também não tiveram dificuldades nem barreiras para falar com Deus. E depois, em outras ocasiões, eles puderam compartilhar a palavra de Deus. Alguns deles na própria prisão, como aconteceu com José, que falou da revelação de Deus para aqueles dois que ali se encontravam, de outros presos, o padeiro mor e o copeiro mor do faraó. Pois bem, nós estamos em quarentena, nós estamos em casa, na expectativa do retorno às atividades presenciais, mas como já falei outras vezes, estamos compartilhando a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus e também falando. E em breve, meus queridos, poderemos nos encontrar, não com a mesma tranquilidade de outrora. Essa história do novo normal é mais uma maneira de dizer que as coisas não serão como antes. A gente vai ter todo esse zelo e cuidado, porque a gente sabe que o cuidado deve ser sempre, ainda mais quando não temos ideia do que ainda está por vir, mas cremos na bondade de Deus. Hoje, nesse culto pela manhã, nós vamos orar, entregando ao Senhor este culto, pedindo a Ele que nos abençoe, que Ele fale ao coração seu, meu, ao nosso coração, de todos nós, na adoração e louvor a Ele. Vamos orar então, feche seus olhos, cubra sua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela liberdade para cultuar e adorar e louvar o teu santo nome. Que tu estejas, ó Deus, realmente preparando o nosso coração para a tua palavra. Que este culto seja marcante, não por aquilo que iremos oferecer ao Senhor, mas sobretudo por aquilo que vamos receber do Senhor. Por isso, ó Deus, que expressemos a nossa gratidão pelo dom da vida, pelo valor da tua palavra, mas que também estejamos dispostos a escutar o que tu tens a dizer ao coração de cada um de nós. Que tu estejas renovando a nossa fé e nos dando a cada dia a alegria da salvação, pois oramos assim em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco nós vamos ter um momento de intercessão e eu quero lembrar aos irmãos por quem nós devemos orar. E aqui eu quero tornar evidente a minha súplica, o meu pedido pela irmã Jolita Paiva. Ela é membro da PIB da Barra na congregação aqui em Duque de Caxias, uma querida irmã. Vamos orar por ela, pela família. Vamos também orar por outras pessoas que estão enfermas, não só por aquilo que hoje está sendo muito divulgado, muito falado, que é a Covid-19, mas sabemos que há outras pessoas com outras enfermidades que ainda mais têm que aguardar esse momento de acesso aos cuidados médicos, da consulta, da medicação, mas também da intervenção médica e cirúrgica. São pessoas que estão aguardando, porque agora a Covid-19, pela sua forma rápida de contaminação, pelo agravamento da doença em algumas pessoas, tem prioridade no cuidado. Então vamos lembrar de orar por essas pessoas. E sabemos que nós já estamos há muitos dias da quarentena. Algumas pessoas estão, principalmente os profissionais da saúde,
estão tendo os extremos emocionais. Quais são os extremos emocionais? Primeiramente, o cansaço, o esgotamento físico, o estresse emocional, mental, pela lida diária, por uma carga horária pesada, não só os médicos, mas enfermeiros, auxiliares, instrumentistas, todos os outros envolvidos nesta pandemia, no cuidado com os enfermos, com os infectados. Mas também esse é um lado da sua emoção, o cansaço, o estresse, mas por outro lado o alívio pela missão cumprida, pelo exercício profissional, pelo zelo, pelo amor ao próximo, indo além daquilo que é o dever, e também pelo fato de muitos desses profissionais terem visto e estão vendo pessoas recebendo alta. O nosso querido Brasil, de acordo com as últimas estatísticas, é o primeiro do mundo em número de recuperados. Louvado seja Deus por isso, e gratidão aos profissionais da saúde que realmente não têm medido esforços para cuidar. Não há, os equipamentos são importantes, a medicação é importante, mas se não tiver um médico com toda a sua habilidade, conhecimento, os técnicos, os enfermeiros e os demais profissionais, realmente não haveria o sucesso que hoje temos observado. Então, por um lado, eles estão cansados, fadigados, exaustos, mas por outro lado, eles estão felizes por ver que realmente está tendo bom resultado o seu trabalho. É claro que no meio desses extremos está a dor da perda, o sofrimento pelo insucesso, mas esse insucesso não foi algo desejado, não foi algo de imperícia, mas é algo que vai além da habilidade e da capacidade humana. Por isso vamos orar, para que a gente tenha esse encerramento da quarentena e que a gente volte à vida realmente, não da forma como antes estava, mas com certeza mais zeloso, mais cuidadoso e, sobretudo, grato por aquilo que o Senhor nos permitiu enfrentar e vivenciar. Assim como já falei, Noé saiu da arca depois de mais de um ano dentro dela. Ele saiu e a primeira coisa que ele fez foi cultuar ao Senhor. Que você cultue a Deus em casa, e quando for para a igreja ou quando for liberada a ir da igreja, que você seja um dos primeiros a ali estar para adorar o Senhor. Vamos orar então, interceder nesse momento. Feche seus olhos, cubra sua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse dia e te damos graças pela tua bondade, pela tua fidelidade. Colocamos o nome da irmã Julita, Pai, em tuas mãos e oramos por ela, oramos por toda a família, pelos outros enfermos, por aqueles que estão na fila de espera por atendimento, oramos pelos profissionais, que muitos deles estão cansados, com marcas no corpo dos equipamentos de proteção individual, aqueles que, ó Deus, já não têm mais forças físicas, que tu renoves a força emocional também, para que tenham ânimo sabendo que estão fazendo o melhor para salvar vidas. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão na expectativa do retorno ao trabalho, aos estudos, aos outros afazeres. Guarda cada um e que tu nos proteja a todos na realização da tua vontade. Abençoa as igrejas que estão na expectativa do retorno às atividades no templo para adorar, para cultuar, para servir, para proclamar a tua palavra. É o que nós pedimos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos agora ter uma mensagem musical e esperamos que essa música que você vai ver, que você vai ouvir, seja realmente um instrumento de Deus para você, juntamente com essa canção, adorar e louvar a Deus. Mas como também tenho sempre dito, que seja uma oportunidade para você orar e preparar o seu coração para a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, ouça, adore ao Senhor e esteja pronto para dizer, como Samuel disse, fala, Senhor, que teu servo ouve. Deus te abençoe. É com alegria que mais uma vez estamos aqui para fazer a obra do Senhor, dentro do possível, né? Porque estamos ainda na quarentena, sem podermos estar juntos. Primeiramente, eu quero pedir a Deus
pela irmã Julita, né? Todos nós sabemos que está internada, que o Senhor possa estar com ela, com todos aqueles que naquele hospital estão ali se cuidando, que o Senhor faça a obra na vida da irmã Julita. E também pedir aos irmãos que orem por mim, pela minha família, pelos meus familiares, que todos nós precisamos, né, de oração. Agradecer a Deus por tudo, pelos pastores e pela vida, que Ele até aqui tem nos sustentado. Amém. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Amém, irmãos. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Muito bem, com certeza, através dessa canção, Deus preparou o seu coração para a palavra dele. E o que nós vamos hoje meditar? Você abra sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Nós vamos ler, não a partir do verso 18, como aí está indicado na tela, vamos ler a partir do verso 16. Então, corrigindo aí, 1 Crônicas, capítulo 21, do verso 16 até o versículo 30. É uma leitura longa, mas muito importante para nós meditarmos sobre esse tema, o valor da sua adoração a Deus. Ou melhor, qual é o valor da sua adoração a Deus? Pense nessa pergunta enquanto nós lemos a palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia: Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém.
Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se rosto em terra. Davi disse a Deus: Não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre minha família, mas não sobre este povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo. Virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso, chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da tua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo seu preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei e Senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos e debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei em holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 quilos de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o nome do Senhor, ou melhor, Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocausto. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, no Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o holocausto do Senhor que Moisés fizera no deserto, ou melhor, naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estava em Gibeon. Mas Davi não podia consultar Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Esse texto é muito conhecido. Esse texto fala desse momento muito importante, marcante na história de Davi em relação ao culto e adoração ao Senhor. Quanto custa a sua adoração a Deus? Já parou para pensar? Quando nós lemos esse texto, a gente dá muita atenção aos aspectos monetários e materiais que estão, digamos, em destaque nesse texto. Por quê? Porque a Bíblia diz que Davi pagou um valor elevado por aquele lugar, aquele terreno, com os animais, com os outros bens da propriedade de Araúna e de seus filhos. Diz a Bíblia que ele pagou 7,2 quilos de ouro. Quanto custa 1 grama de ouro? Você já parou para pensar? Depois você faça um cálculo. 1 grama de hoje, 1 grama de ouro hoje, quanto ela custa, e multiplique por 7.200 gramas em reais. Quanto Davi, em valores de hoje, pagou por aquele lugar? Só que não é desse valor que eu estou falando. Não é desse custo, não é desse valor monetário que está em questão. Qual é o valor da sua adoração? Não é essa a questão material que está em jogo. Não é o seu dízimo, não é a sua oferta que você pode bater no peito e dizer: eu dei o maior dízimo, eu dei a maior oferta até agora. Não, não é isso.
A questão não é essa. O valor da adoração a Deus não está naquilo que você necessariamente oferece em adoração ao Senhor. É algo que transcende, é algo maior. Até porque a adoração a Deus não é algo que parte de nós, é algo que vem de Deus para nós. É Deus que fala ao meu, ao seu, ao nosso coração. É o amor de Deus que enche o nosso coração, que nos desperta, que nos constrange, que nos mobiliza para a adoração. O próprio apóstolo João, discípulo de Jesus, disse lá na primeira carta de João, capítulo 4, disse: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Nós não tínhamos nenhuma condição para adorar a Deus da forma como deveríamos, porque o pecado nos afastou de Deus. O pecado criou um abismo entre nós e Deus, não um abismo horizontal, porque se você vê um abismo horizontal, sabe dizer, quem está de um lado em relação ao estar do outro está no mesmo pé de igualdade. Não, Deus está no céu, Ele habita a glória eterna e nós estamos aqui na terra. Então, a glória eterna transcende, vai além daquilo que é visível, tangível, palpável. Deus habita na glória eterna e ninguém tem acesso por mérito, por esforço próprio, mas Ele enviou Jesus para que por meio de Jesus você e eu pudéssemos ter comunhão com Deus. Nenhum esforço físico, nenhum bem material pode realmente quantificar o valor da adoração a Deus. Então, qual é o valor? O que torna preciosa essa adoração ao Senhor? As atitudes de Davi nos aqui apresentam algumas coisas que mostram o valor para o culto, para o louvor, a adoração ao Senhor. Pense bem e reflita no dia de hoje, de acordo com a palavra de Deus. E a primeira coisa que mostra o valor da adoração, e onde está, melhor dizendo, o valor da adoração, está num ato de quebrantamento, de humildade diante do Senhor. Isso mesmo. O valor da adoração a Deus está num ato de humildade diante de Deus. Se você ler o texto aqui de 1 Crônicas, capítulo 21, aqui diz no verso 16: Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi, escute bem, então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se rosto em terra. Imagine um rei, um homem que estava no lugar mais alto da autoridade sobre Israel. Ao perceber, ao ter consciência do anjo do Senhor, que com a espada desembainhada sobre Jerusalém, esse homem, esse rei, vencedor, guerreiro, que venceu muitas guerras e batalhas, ele se curva e ele se prostra diante do Senhor. Ninguém adora a Deus de cabeça erguida no sentido de nariz arrebitado. Ninguém adora a Deus com orgulho e presunção, só adora a Deus realmente quebrantado. O próprio Davi, no Salmo 51, ele disse a partir do verso 14, que Deus não espera de nós sacrifícios de animais, Deus não espera de nós valores extraordinários, aquilo que nós oferecemos, e Deus aceita um coração quebrantado. Não adianta você preparar a melhor música, não adianta você preparar a melhor pregação, não adianta você apresentar o melhor produto, se o seu coração não é humilde diante de Deus. Se você não se quebranta diante de Deus, Deus não aceita a sua adoração. Porque o homem tem que se quebrantar diante de Deus. O homem realmente precisa dizer: Deus, Tu és soberano, Tu és o Senhor, eu me quebranto na Tua presença. A segunda coisa importante que você precisa entender nesta adoração ao Senhor, que Deus espera que você tenha, que dá valor realmente, que demonstra o valor da adoração, está numa atitude de sincero arrependimento diante de Deus. Isso mesmo.
um sincero arrependimento diante de Deus. Aqui diz a Bíblia, no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, no versículo 17. Diz a palavra de Deus. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei a contar o povo? Não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Essas palavras aqui têm um peso muito grande diante de Deus. Sabe o que é? Arrependimento. Quando Davi viu o anjo do Senhor, ele estava acompanhado dos seus oficiais. E quando Davi se prostrou, todos os oficiais se prostraram com ele. Sabe o que é isso? Humildade. Você é uma referência para os outros. Você é uma referência para aqueles que realmente olham para você. Mas a Bíblia diz que Davi se prostrou e todos os outros assim o fizeram. Mas é interessante que agora, de maneira pessoal, de maneira individual, Davi confessa o seu pecado ao Senhor. Fui eu que pequei e fiz mal diante do Senhor. Onde está o valor da adoração? A adoração valiosa está realmente num coração arrependido. E o que é arrependimento, meu querido? Arrependimento é reconhecer o pecado, é admitir realmente que fez algo contra Deus e abandonar este pecado. A gente confunde, quando eu digo a gente, todos nós confundimos, na maioria das vezes, confundimos remorso com arrependimento. O remorso se parece com arrependimento. Mas por quê? Porque, aparentemente, eles têm as mesmas evidências, no sentido de sintomas, digamos assim, entre aspas. A pessoa que tem remorso, ela chega a reconhecer que errou, como a pessoa arrependida. A pessoa que tem remorso sofre pelas consequências do erro que cometeu. A pessoa arrependida também. A pessoa com remorso realmente chega a dizer, nunca mais farei isso, como a pessoa arrependida também. Mas a diferença está, sabem o quê? É que quando se passa a dor do sofrimento, passa a dor da dificuldade, as consequências são cessadas. Sabe o que acontece? A pessoa que tem remorso volta à mesma prática, porém o arrependido não mais. Pense na circunferência. Vou fazer esse gesto aqui da circunferência. Uma circunferência tem 360 graus. Vamos supor que uma pessoa esteja saindo do ponto A para o ponto C. Aí ela está subindo, ela vai do ponto A ao ponto C, pretende. No meio do caminho, no ponto B, ela, opa, fiz algo de errado. Esse lugar para onde eu vou não está certo. Esse lugar para onde eu quero ir não é o que Deus tem para mim. Eu desobedeci, eu estou no caminho errado, eu estou na prática errada. E aí ela sofre, ela chora, ela demonstra uma tristeza profunda, mas aí enxuga as lágrimas, daqui a pouco já não tem mais problema. Ela quer saber? A vida é minha, estou pagando, quero nem saber, e segue em direção ao mesmo caminho. Ela passou por um processo onde chorou, lamentou, sofreu, teve perdas e tudo mais, mas passado o sofrimento, ela volta ou continua na mesma direção. Isso é remorso. O arrependimento é diferente. Vamos imaginar agora, a pessoa está aqui no ponto A, indo para o ponto C, mas no meio do caminho ela chega no ponto B e diz, epa, para aí, eu estou no caminho errado, eu estou desobedecendo a Deus. Eu estou fazendo algo que Deus reprova. Isso é pecado, porque Deus diz na sua palavra que é pecado. Deus me perdoa, estou arrependido, eu não quero mais. Ela sofre, ela chora, ela tem consequências graves. E aí ela para aqui e diz, não, eu não quero seguir aquele caminho do erro. Eu vou seguir agora uma nova direção. Entende?
ela dá uma meia volta. A Bíblia fala que arrependimento é metanoia, e metanoia é mudança de mente, mudança de propósito. Davi disse, eu pequei, eu errei. Então, o louvor, a adoração a Deus, implica, o seu valor está no arrependimento. Se você não se arrepender dos seus pecados, você pode dar milhões de reais de oferta, você pode dar aos olhos dos outros o maior dízimo, mas para Deus isso não tem valor. Você pode cantar bonito, você pode pregar a ponto de impressionar os outros, você pode fazer coisas extraordinárias, mas Deus não se agrada. Porque o que Deus quer é um arrependimento sincero. Mas há outra coisa preciosa, como que dá valor, ou que demonstra o valor da adoração a Deus. Sabe qual é? É um ato, uma atitude de obediência a Deus e a sua palavra. No verso 18 do texto de 1 Crônicas, capítulo 21, a Bíblia diz assim: depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na ilha de Araúna, o Jebuseu. E o verso 19 diz: Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Escutem bem, Davi era rei. E era um rei que tinha, de acordo com o contexto, 1 milhão e não sei quantos mil soldados, um exército poderosíssimo, um exército vencedor. Esse homem era rico. A prova diz que ele comprou a ira por 7 quilos de ouro e 200 gramas. Esse homem tinha muitas posses. Esse homem era o melhor dos reis daquela época, daquela região, com um território grandiosíssimo. Mas esse homem, Davi, se prostrou diante do anjo do Senhor. Esse homem admitiu seus erros e pecados. E agora Davi dá ouvidos ao profeta Gade, que lhe transmite a palavra de Deus. E mais ainda, não só ouviu, mas diz o texto, obedeceu. Isso quer dizer que a adoração a Deus anda ou tem o seu valor na obediência. A obediência a Deus significa você ouvir e colocar em prática a palavra. Se você ouve a palavra de Deus, mas não obedece, que adoração é essa? Que culto é esse? Onde você apresenta a Deus algo que não se coaduna, que não é de acordo com a sua vida. Meu querido, minha querida, o culto a Deus não é um momento dissociado da nossa vida. O culto a Deus não é algo separado da nossa existência. Não podemos imaginar que o culto a Deus é algo dissociado da nossa vida. Não, aqui eu sou crente, cultuei a Deus. Terminou o culto, eu deleto e vou embora. Eu me lembro que quando eu estudei no Seminário do Sul, na Tijuca, Seminário Batista Sul do Brasil, eu conheci a história de um jovem que ele tinha uma memória extraordinária. Ele tinha uma memória assim de decorar até palavras difíceis. E na época, isso aconteceu comigo, a gente tinha que decorar 50 palavras em hebraico ao longo de um período. Pois bem, esse rapaz ia para a aula, na aula de hebraico, ele batia papo, brincava com os colegas, não estava nem indo para a aula. Mas um dia antes da prova, onde ele tinha que memorizar as palavras em hebraico, ele passava a noite inteira lendo aquelas palavras em hebraico. E no dia da prova, sabe o que ele fazia? Ele acertava todas as traduções das palavras em hebraico. Mas ele fazia uma graça. Após a prova, ele ia para a janela, sabe o que ele fazia? Ele colocava as suas 2 mãos sobre a cabeça e dizia: sai hebraico, show hebraico, já fiz a prova, pode ir embora hebraico. É assim que alguns estão fazendo com a adoração. Já cantei, já preguei, já cuidei de crianças, já fiz o som, já mexi nos slides, já preparei tudo, limpei, já cuidei de criança, já entreguei minha oferta, já dei meu dízimo. Agora, segunda-feira, de segunda a sábado, a vida é minha, Senhor. Que é isso? Que culto é esse?
Que adoração é essa? Davi adorou a Deus. Davi se quebrantou diante de Deus. Davi foi obediente. E mais ainda, ele ouviu a palavra do profeta Gade, que lhe transmitia a palavra de Deus. Ele era rei, mas ele se submeteu ao servo do Senhor. Sabe o que quer dizer? Eu sou rei, mas há um rei, com R maiúsculo, que reina sobre a minha vida e é o Senhor. Você pode ser o melhor empresário, o mais bem próspero profissional, você pode ser a melhor pessoa, você pode ser o mais poderoso, o mais sabedor, o que tem mais títulos, o que tem mais coisas, mas se quebrante diante do Senhor. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico sobre a terra de Ur, o homem mais amado, o homem mais valorizado, não tinha ninguém como ele, mas ele era temente a Deus, um homem íntegro que evitava a prática do mal. Davi realmente obedeceu. Quando Deus deu uma ordem a Saul, através do profeta Samuel, entrou por um ouvido de Saul e Saul pelo outro. E aí Deus falou através do profeta Samuel para Saul. Lembre-se disso, no verso 20 a 25, 21 e 22 de 1 Samuel, capítulo 15. Porque Deus não se agrada de holocausto mais do que obediência. Porque a desobediência é como o pecado de feitiçaria, é como uma rebelião que Deus reprova. Davi obedeceu a voz do Senhor. Ele deu ouvidos. Mas a última coisa que dá valor à adoração ao Senhor, sabe o que é, meu querido? A gente, só recapitulando, é a questão da humildade, é a questão da confissão de pecados, é a questão da obediência. Mas a última coisa que dá valor ao culto a Deus, a adoração ao Senhor, é o envolvimento pessoal. Envolvimento pessoal. A Bíblia diz que quando Davi foi então até a ilha de Araúna, ele disse: eu não vou adorar a Deus com o que é teu, eu quero adorar com o que é meu. O que é meu. Não se adora a Deus por procuração, não se adora a Deus com a boca do outro, não se ora a Deus com a boca do outro, é envolvimento pessoal. Davi disse: eu quero adquirir isso para que ofereça algo que vem do meu, da minha vida, que me pertence. Adore a Deus se envolvendo pessoalmente. E como é que Davi realmente ofereceu ou se envolveu nessa adoração? Primeiro, ele ofereceu do que ele tinha. Primeiro ele comprou para depois oferecer. Deixa aqui um detalhe. Tem gente dando dízimo com cartão de crédito. Cartão de crédito é dívida futura. Você não pode querer pagar o dízimo, entregar o dízimo com algo que você não tem. Lembre-se disso. Lembre-se, porque se você não tiver como pagar, vai ficar no débito. Entende isso? Tem muita gente que está fazendo coisas estranhas. Entrega a Deus o que você tem. Seja fiel a Deus no dízimo, nas ofertas, mas do que é seu, e não daquilo que poderá ser seu. Mas interessante, diz o texto, que esse envolvimento pessoal também ficou presente quando Davi preparou o seu altar. Diz a Bíblia que ele preparou o altar. No verso 26 de 1 Crônicas 21, ele edificou o altar. Prepare, adore a Deus, preparando a sua vida. Não venha adorar a Deus de qualquer jeito. É para Deus qualquer coisa séria, qualquer cânticozinho, qualquer pregaçãozinha. Vou de chinelo de dedo, vou de roupa, qualquer roupa. Para isso, você vai cultuar a Deus. Se você vai para um tribunal, ou se você vai encontrar alguém importante, se coloca a melhor roupa, com aparência. Por que para Deus é de qualquer jeito? De roupa rasgada, de chinelo de dedo, de cabelo desalinhado, de roupa se mostrando. Como assim? Faça o melhor, ofereça o melhor. Não é o mais caro, mas é o melhor que você tem e ofereça para o Senhor. Outra coisa interessante, que nessa adoração a Deus, a Bíblia diz que Davi realmente adorou ao Senhor. Ele adorou, ele invocou o Senhor, ele clamou ao Senhor. Diz aqui no verso 26 que Davi clamou ao Senhor, invocou o nome do Senhor. E por fim, nesse envolvimento pessoal,
Davi teve o temor do Senhor. Tema Deus. A Bíblia diz lá no livro de Abacuque, tem um texto lá do Velho Testamento, que diz assim: cale-se o homem, Deus está no seu santo templo, cale-se toda a terra. Tire os seus pés quando entrar no santuário do Senhor, no sentido de reverência, no sentido de valorização, o envolvimento pessoal. Então, quer adorar a Deus, o valor está num coração humilde, numa confissão de pecados, na obediência e no envolvimento pessoal. E tudo isso é através de Jesus. Ofereça o melhor para Deus. Vamos orar agora? Eu quero convidá-lo a orar nesse momento. Feche seus olhos e diga para Deus que quer oferecer o melhor para Ele nesta adoração, que vai ser uma forma de você exaltar e glorificar o nome do Senhor através de Jesus. Oremos. Deus, muito obrigado por este culto, pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo venha confirmar cada dia essa disposição de cada um oferecer o culto valioso na Tua presença, com humildade de coração, com sincero arrependimento, com obediência ao Senhor e à Tua palavra anunciada pelos Teus servos e com envolvimento pessoal, oferecendo o que tem, com, ó Deus, um preparo adequado, com uma atitude de clamar ao Senhor, de adorar verdadeiramente e também com um coração realmente temeroso da Tua presença, através de Jesus. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e que o nome de Cristo seja glorificado na sua vida, hoje e para todo sempre. Amém e amém.